carinho, mais uma outra idade, em nome da Ultra Farma, tá no coração da gente, www.guiasaudepopular.com.br, este portal que foi idealizado pelo Dr. Fábio Freire, com uma equipe fantástica para cuidar da sua saúde. Médicos, assistentes sociais, advogados, um trabalho muito legal, abraçado com muito carinho pelo nosso Sidney Oliveira. E hoje, para a nossa alegria, ele está aqui, Dr. Fábio Freire com a gente, o nosso camisa 10, para participar nesta quarta-feira. Dr. Fábio, tudo bem? Tranquilo? Tudo ótimo, graças a Deus, tudo em paz. Quarta-feira, Dia Nacional da Feijoada. Só que a gente tem que tomar cuidado. Ei, nós com a feijoada nós temos que dar um tempinho, né, doutor? Tem que dar uma maneirada, né? Uma maneirada. Grande doutor Fábio Freire. Assuntos que são mandados, você entra, faz um breve cadastro, guiasaudepopular.com.br. Lá você manda a sua pergunta para o doutor Fábio Freire, também para os profissionais que lá estão, que fazem parte do Guia Saúde Popular. E uma pergunta recorrente que chegou, várias pessoas perguntando sobre constipação. Constipação, o que é isso? O que é isso? Doutor, eu acho que estou sentindo alguns sintomas, será que é constipação? Como esse número foi um pouco grande, nós vamos trazer esse assunto para o doutor Fábio hoje, para atender, inclusive, uma série de pessoas que já mandaram e outras que estão em casa e que, evidentemente, não sabem o que é e vão saber a partir de agora, ou como prevenir, enfim. A palavra com o mestre, doutor Fábio Freire. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Carlos. É um prazer estar aqui com esse público maravilhoso, agradecer aí a sua companhia, agradecer ao seu Sidney pela oportunidade que ele nos dá e toda a minha equipe, né, para proporcionar essas informações sobre saúde, direito dos pacientes, acesso a recursos de saúde, como a gente tem visto aqui, né, bastante eclético o cardápio que a gente tem aí de tópicos, né, e todos com um único objetivo, levar saúde à população. Então, todos esses assuntos eles são essenciais para que a saúde das pessoas possa ser alcançada ou recuperada, quando de alguma forma a pessoa perde. Então a gente está aí com essa missão, né? E esse espaço aqui é muito importante para isso. Você pode mandar sua pergunta diretamente para mim, se você achar mais conveniente, você que está nos assistindo, fabiofreire@guiasaudepopular.com.br. Bom, agora vamos falar aí do tema, né? Que é o tema da constipação. Na verdade, assim, Carlos, intestino preso é muito frequente na população em geral. Então, aí o que acontece? Né? Normalmente, o que seria considerado um hábito intestinal normal? Né? Tem gente que vai no banheiro fazer suas necessidades uma vez por dia. Tem gente que vai 2 vezes por dia. Tem gente que vai 1 vez por semana. Então, o que seria normal, Carlos? O normal é até 3 vezes por semana, né? Então, isso é considerado normal. Então, eu, por exemplo, vou no banheiro todo dia, né? Eu também. Todo dia. Tem um horário lá determinado que... Não tem um único dia que eu não vá. Então, tem gente que vai a cada 2 dias. Então, enfim. Então, até 3 vezes por semana é considerado um ritmo normal. Quando é abaixo disso, nós temos um quadro de obstipação, né? Então, isso aí passa a ter uma conotação de anormalidade, né? Por quê? Porque a pessoa não pode estar se alimentando e ficar acumulando fezes, né, no organismo durante um período que seja grande. Por quê? Porque esse acúmulo ele faz mal. Além de você não colocar para fora todo aquele alimento que foi processado, você também corre o risco de aumentar a oportunidade de várias doenças. Por exemplo, Carlos, uma das consequências das fezes que ficam impactadas é que ela pode formar um material duro chamado fecaloma, né? Que é um tumor, por assim dizer, é uma petrificação, parece uma pedra, e aquilo ali obstrui mesmo o trato de saída. Isso às vezes acontece muito em paciente idoso, né? Paciente que tem dificuldade de evacuar, e aí fica acumulando aquilo ali vira uma pedra, petrifica, e aí vira um fecaloma, que é um grande acúmulo de fezes que obstrui. Então, assim, a obstipação, Carlos, na maioria das pessoas,
ela é causada por algumas alterações dos hábitos. Por exemplo, a pessoa que ingere pouco líquido tende a obstipar. Então, um dos tratamentos da obstipação é ingerir líquido adequadamente. Água, suco. Água, suco. Tem gente que toma menos de 1 litro por dia e isso é ruim, né? Então, essas pessoas que bebem pouco líquido tendem a obstipar com muita facilidade. Outra situação muito frequente é quem não pratica exercício físico, né? Então, a falta de atividade física também contribui para a obstipação. Então, a obstipação, na maioria das vezes, é o que nós chamamos de causa funcional. Ou seja, não existe nenhuma doença que está levando a isso. É uma questão de que os hábitos da pessoa, de vida, né, juntando com alguma predisposição que ela tenha, está levando aquilo. Agora, pode haver também como causa dessa obstipação doenças, né, que levam a pessoa a ter um trânsito intestinal, que é o movimento do intestino, anormal. Por exemplo, ela pode ter um baixo de hormônio de tireoide. Então, quem tem a tireoide preguiçosa, como as pessoas dizem, que produz pouco hormônio, o intestino também funciona devagar. Então, isso pode causar uma obstipação. Existem muitos medicamentos que podem causar obstipação, né? Caramba. Até medicamentos mais simples, como cálcio, por exemplo, às vezes em excesso, pode causar obstipação, assim como medicamentos para o controle da dor, né? Então, quem usa opioide, por exemplo, que precisa tomar um remédio um pouco mais forte para a dor, é muito comum que isso pare o intestino, porque existe receptores, né, no intestino que são sensíveis a esses remédios. Aí ele tende a obstipar. Tanto é que quando a gente dá esses remédios para os pacientes, a gente dá um laxante junto. Porque a maioria das vezes vai acontecer ajudar, isso. né? Para ajudar. Então, a obstipação pode ter uma causa desse tipo, né? Um medicamento, pode ser uma doença que leva à diminuição do trânsito, ou pode ser alguma obstrução, sabe, Carlos? Então, tem um tumor, por exemplo, né? Às vezes se manifesta assim, um câncer, né? Então, na verdade, o ideal é quando a pessoa está com obstipação, se é um indivíduo jovem, né? E não tem nenhum sinal de alerta. O que é sinal de alerta? É aquela coisa que leva você a pensar numa doença mais séria. A pessoa não perdeu peso, a pessoa não está com anemia, a pessoa não está debilitada. Então, eu acho que a recomendação seria essa, né? Melhorar a ingesta de líquido, fazer atividade física e uma coisa muito importante, a dieta rica em fibras, que seria um terceiro pilar. Então, por exemplo, a pessoa que se alimenta com alimentos que contêm bastante fibra, né? Como, por exemplo, os alimentos derivados de cereais, por exemplo. Então, esses alimentos eles têm bastante fibra, né? Quem come muita banana, eles que são ricos em fibra, são importantes também para a formação do bolo, né? E para que esse bolo possa dar consistência. Então, na verdade, Carlos, na maioria das vezes, só com medidas como aumento do líquido, né, exercício físico, você já resolve aí grande parte dos casos de obstipação. E algumas pessoas vão precisar usar um laxante, né? Esses laxantes, eles são medicamentos que têm ações diferentes e que levam a algum favorecimento desse processo de eliminação das fezes. Alguns, eles aumentam o bolo. Então, por exemplo, a gente tem aí vários medicamentos que são à base de psyllium, de alguns extratos mais simples, que eles são capazes de aumentar a quantidade do bolo. Óleo mineral, por exemplo, que é uma substância muito frequentemente usada com isso, ele ajuda a formar bolo e liberar. E são coisas naturais, são coisas que você encontra isso é legal. nas farmácias, né? Você pode ir na Ultrafarma, em qualquer outra farmácia, você encontra com facilidade esses formadores de bolo, por assim dizer. Alguns outros, eles são irritativos, eles são substâncias que vão chegar no intestino e vão fazer uma irritação benigna, obviamente, para poder ele expulsar.
Então, é um mecanismo diferente, né? Que também funciona. Então, a gente tem aí um número grande de opções também nas farmácias, você encontra, de medicamentos que têm essa natureza. Até coisas simples, né? Como medicamentos à base de magnésio, por exemplo. Muitos são laxantes muito utilizados aí na prática. Então, esses medicamentos, assim, eles são de uma natureza variada, né? E sempre quando um não funciona, tem algum que vai dar certo ou que vai ir ao encontro do que a pessoa precisa. Então, agora não adianta ficar tomando remédio sem entender o porquê que você está obstipado. Então, às vezes é só melhorar tratar a causa, né, doutor? Não a consequência. Essas pequenas orientações, seguir essas pequenas orientações e você se livra, né? Você precisa de uma ajuda, usa um remédio, mas sempre lembre, qualquer sinal de alerta, né, sinal de alarme, por assim dizer, perda de peso, enfim, dificuldade para evacuar enorme, isso pode denotar que tem alguma doença orgânica, como um câncer, por exemplo, que está levando a pessoa a ter o intestino preso. Mas na maioria das vezes é uma coisa benigna e extremamente simples de resolver, com algumas medidas e também com medicamentos que você encontra livre de prescrição, inclusive, nas farmácias. Doutor Fábio Freire, arrebentando a boca do balão, falando sobre sua saúde. Falando em saúde, você sabe que Sidney Oliveira já lançou e está um sucesso em todo o Brasil, a sua linha de suplementos, vitaminas e minerais. E entre esses suplementos, vitaminas e minerais, tem um que chama ômega 3. Ômega 3 é uma gordura boa. Já ouviu falar? Tem gordura boa, sim, senhor. É a gordura que tem no peixe. Essa gordura faz um bem danado para a gente, deixa a gente mais disposto, faz bem para o coração, é até anti-inflamatório natural. Então, o ômega 3 é fundamental para você usar. Sabe para que é bom? Para memória, para a cabeça. É bom para a cabeça. Memória, para você ficar mais ligado, né? Faz bem para o cérebro. Então, olha só, R$ 9,99 é o preço. R$ 9,99. E você encontra na Ultrafarma, pode pedir pelo site ultrafarma.com.br ou pode pedir também pelo telefone 5591-1466. Você viu como eu estou bom? 5591-1466. É o telefone na ponta da língua. Ômega 3, queridão, vamos respeitar, hein? Ômega 3 também faz parte da linha de suprimentos do Sidney Oliveira. Está aqui, ó, na minha mão. Aqui, ó. Ômega 3. Aqui dentro, cápsulas fantásticas, faz um bem danado para a sua saúde. Tá certo? Não esqueça, hein? Ômega 3. Continuar aqui com o Dr. Fábio Freire. Desde já, Dr. Fábio, muito importante a sua participação, falando sobre saúde. Espero o senhor, inclusive, ainda essa semana, para o senhor voltar aqui, para a gente falar um pouco sobre saúde. Amanhã teremos mais uma vez a participação do Dr. Tiago Farina Matos, que esteve aqui na segunda, na terça, falando sobre plano de saúde. Amanhã vamos continuar falando sobre plano de saúde com ele. O Dr. Tiago, que é da equipe do Dr. Fábio Freire, que é o técnico, hein? É quem escala. Vamos respeitar. E o Dr. Tiago dando aí uma aula, falando sobre plano de saúde. Amanhã também vamos continuar falando sobre esse assunto. Dr. Fábio, obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez, hein? Obrigado a você, Carlos. É um prazer imenso estar aqui. Aí, Dr. Fábio Freire, nosso camisa 10, guiasaudepopular.com.br. Você entra, faz um breve cadastro, lá tem o Dr. Fábio Freire, tem a foto dele, você pode deixar lá a sua pergunta, o seu questionamento para o Dr. Fábio, para a Ismara Carvalho, para o Dr. Tiago Farina, né, que vai participar amanhã com a gente mais uma vez, tá certo? Vamos para um rápido intervalo, Ultrafarma tá no coração da gente. É isso aí, voltamos já com a doutora Patrícia Evangelista, Previdência na Parada. Tem duas coisas que eu não abro mão. Uma é essa tranquilidade toda e a outra, os cuidados com a minha saúde. Por isso, este é o meu lugar preferido e a minha farmácia é a Ultrafarma. Afinal, quando a gente pode se cuidar com maior tranquilidade e economia, tudo fica bem melhor. E sempre que eu posso, eu faço questão